Olá, caros colegas, parceiros advogados, colegas fisioterapeutas. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco, bater um bate-papo sobre a fisioterapia forense, a importância da fisioterapia forense, explicar para vocês um pouquinho o que é a fisioterapia forense, tá certo? Mas antes de eu falar isso, eu quero primeiro falar com vocês em relação à fisioterapia. O que é a fisioterapia? Gente, temos que entender uma coisa. Para sabermos a importância de algo, nós temos primeiro que saber o que é que aquilo faz. E eu digo a vocês, a fisioterapia, ela é a profissão que a expertise dela é no movimento humano e a sua funcionalidade. O que acontece? Toda a função do corpo, ela é de caráter fisioterapêutico. É o fisioterapeuta que estuda toda essa função. Diferentemente do médico, por exemplo, o médico ele estuda a nosologia, a doença. O fisioterapeuta não. O fisioterapeuta ele dá o diagnóstico cinético funcional, da funcionalidade do corpo. Então, até porque a resolução 370 do nosso conselho, do COFIP, ele fala que o fisioterapeuta adotará a classificação internacional da funcionalidade, incapacidade e saúde, que é a CIF/2003. Então, nós temos a função da incapacidade. Aí eu venho e pergunto a vocês, quando um paciente dá entrada no INSS, quando um paciente dá entrada na Justiça do Trabalho por algum acidente, o que ele está buscando mostrar? Simplesmente ele quer buscar a incapacidade física funcional dele. E em relação à questão trabalhista, além de mostrar a incapacidade física funcional que ele tem, ele também quer mostrar que teve nexo com o trabalho, que aquele trabalho causou aquela incapacidade dele, que a incapacidade, lógico, nós sabemos que ela é decorrente de uma lesão ou de uma doença. Então, meus queridos, é muito importante a gente poder entender isso. E nisso passamos agora para a fisioterapia forense. Então, o que é a fisioterapia forense? A fisioterapia forense é justamente a fisioterapia, ela voltada para ajudar a justiça nessa questão de danos à incapacidade física funcional. Por exemplo, uma pessoa, como eu dei agora, uma pessoa deu entrada no INSS, fez a perícia e foi negada. Ela achou que ela foi injustiçada. Perante a isso, ela pega e dá entrada na Justiça Federal com seu advogado. Quando ela dá entrada na Justiça Federal, o juiz, ele é expert em lei. Por quê? Porque ele sabe do direito. Em relação à saúde, ele não tem essa expertise. Ele pode até saber, ele pode até ter noção pela sua grande experiência e intelectualidade que ele tem, mas ele não tem uma expertise para discutir com um profissional de saúde qualificado sobre certo tipo de doença, certo tipo de incapacidade, sobre certo tipo de disfunções que o corpo pode trazer. Então, o artigo 56, ele nos fala o quê? Que o juiz, quando necessitar de prova técnica científica, ele nomeará um perito judicial. Mas devemos entender também que as partes também podem contratar um assistente técnico, como fosse um perito das partes, de confiança das partes, que é chamado de assistente técnico. Nesse caso, tanto o fisioterapeuta forense ele pode trabalhar como perito para o juiz, como também ele pode trabalhar como assistente técnico das partes. E qual é o papel que o fisioterapeuta vai fazer? Na verdade, são inúmeros papéis que ele pode fazer, mas o principal qual é? É quantificar, qualificar e codificar o grau de incapacidade daquela pessoa e pegar e passar para o juiz ou passar para as partes, ambos tentando provar. Se for das partes, ele vai tentar provar para o juiz que aquela pessoa realmente tem uma incapacidade, entendeu? Então essa é a grande importância da fisioterapia forense hoje. E podemos trabalhar de várias formas o fisioterapeuta. Nós podemos trabalhar tanto na parte inicial, o advogado, por exemplo, trabalhando com o quê? Com um parecer de viabilidade, fazendo uma pequena avaliação resumida para saber e uma auditoria dos documentos daquele cliente para saber se realmente ele tem ou não tem condição de ganhar aquela causa. Nós podemos trabalhar também com montando o histórico da doença daquele cliente, entendeu? Nós podemos também trabalhar fazendo tanto parecer ARIOC, que nós chamamos, que
que é um parecer para fins de, que é quando você entra como assistente técnico ou quando você entra como jurisconsultor, que é outro detalhe. Às vezes você não está dentro do processo como perito ou não está dentro do processo como assistente técnico, mas o advogado ele pode contratar você como a jurisconsultoria para que você pega e venha auxiliar aquele advogado e aquele cliente no seu processo relacionado à saúde, que no caso do nosso tema é a incapacidade física funcional. Então, para vocês verem o tão quão é importante o trabalho do fisioterapeuta para o judiciário, principalmente nesses casos. Mas não existe só uma questão previdenciária, como eu falei, ou só uma questão trabalhista. Nós temos também a securitária. Nós vemos casos de DPVAT, que hoje a tabela do DPVAT nós sabemos que é uma tabela de certo modo injusta, que os valores são muito pequenos, e a gente pode, como fisioterapeuta, utilizamos e temos expertise na tabela da CIF. O que a gente pode fazer? A gente pode quantificar, qualificar e codificar. É essa incapacidade baseada na classificação internacional da funcionalidade e capacidade de saúde, e fazer um comparativo com ela, com a tabela do DPVAT, mostrando que aquela lesão daquele cliente ela é muito maior do que o que o DPVAT está botando. Então nós sabemos, olha como é importante esse trabalho. Nós podemos trabalhar também com a impugnação do laudo. Às vezes, como eu falei anteriormente, o juiz ele nomeia o perito. O perito, alguma vez, ele não pode ser favorável ao seu cliente. E você, como assistente técnico, você é o escudo de defesa dele na área da saúde. E nisso você vai buscar meios onde você possa impugnar a perícia daquele perito judicial. E nisso você mostrando para o juiz o erro que você achou, e lógico, você tem que mostrar também as questões que são pertinentes, que você viu que onde ele errou, e você mostrar a parte correta. Além disso, nós temos também o artigo 473, que é onde nos fala o mínimo que um laudo pode ter. E nós não podemos esquecer que esse artigo 473 ele é muito importante na hora de uma perícia. Você tem que ter o objetivo, você tem que ter a metodologia, o método que você utilizou e uma conclusão. Que detalhe, essa conclusão ela não pode ser pessoal. A conclusão ela tem que ser baseada em questões técnicas e científicas. Se isso não tiver, o laudo pode ser impugnado. Olha como é importante o papel do fisioterapeuta. Além disso, nós podemos trabalhar também com a questão da quesitação, os quesitos. A gente pode formular quesitos para as partes, fazendo com que as nossas perguntas, quesitos são perguntas feitas para o perito, aonde quando o perito é nomeado, que ele faz a sua avaliação e faz o seu laudo, ele tem umas perguntas que são feitas pelo juiz, e pode também ter as perguntas feitas pelas partes. E essas perguntas nós podemos trabalhar para trazer a nossa linha de pensamento, fazer com que o perito ele venha a seguir a nossa linha de pensamento através das nossas perguntas. Então nisso você pode mudar toda a característica, todo o trabalho do perito judicial. Olha como é importante. Então eu quero falar para os caros colegas, eu quero falar para os meus parceiros advogados, bastantes que já trabalham comigo, como o Dr. John, como tem também o Dr. Marcos, como também tem o Dr. Fernando, entre outros advogados que trabalham comigo, que a gente possa entender o grau de importância da fisioterapia, porque muitas das vezes conhecemos o fisioterapeuta só como aquela pessoa, aquele profissional que atende na clínica, que vai lhe reabilitar, que você tem algum problema na coluna, um problema no ombro, no joelho, ele vai tratar. Não, o trabalho investigativo do dano físico, incapacidade física funcional do paciente, do cliente, ele é muito importante e ele é decisivo na hora de um processo. Pois é, o que eu quis passar para vocês com esse vídeo é que vocês, advogados, vocês têm uma ferramenta muito grande na mão de vocês, que é a assistência técnica. Nós vemos que aqui, principalmente no Maranhão, temos o costume de advogados dependerem exclusivamente, diretamente, do perito que é nomeado pelo juiz. Mas você tendo um assistente técnico profissional, especialista na área, que vá a fundo, minuciosamente, ser o escudo do seu cliente, defendendo ele, mostrando as incapacidades e também podendo impugnar, podendo mostrar que o perito está errado, mostrar que aquela decisão não é uma decisão
honesta, não é uma decisão, como é que eu posso falar, não é uma decisão paralela, ela contém erros, ela contém curvas. E isso, o fisioterapeuta, ele é um excelente profissional para vocês. E para vocês, fisioterapeutas, amigos meus, colegas, é dizer para vocês, essa é uma área que, apesar de ser nova no nosso ramo, nós conhecemos muito perito engenheiro, conhecemos muito perito médico, conhecemos muito perito contador, mas mostrar para vocês a importância da fisioterapia na perícia judicial, a importância da fisioterapia como a jurisconsultoria, como assistência técnica, como a perícia judicial, o esclarecimento através de nossos conhecimentos técnicos científicos pode ajudar e muito um cliente que está doente, um cliente que não está recebendo o seu valor, o seu dinheiro, e isso é muito triste para a pessoa, porque não tem nem como a pessoa, não, eu vou correr atrás, eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito, não tem como, a pessoa está doente, a pessoa está impossibilitada de exercer qualquer função, e além disso ela não está recebendo o dinheiro dela. Olha como isso é complicado para uma pessoa, e nós fisioterapeutas podemos ajudar muito pessoas que necessitam ter o seu valor restituído, pessoas que merecem ter um amparo, tanto pelo INSS, quanto pelo Ministério do Trabalho, pela questão securitária, pela questão criminal. Aí você deve estar pensando assim, mas criminal, como é que o fisioterapeuta vai trabalhar com morto? Não, meus amados, não é o trabalhar com morto. Nós fisioterapeutas trabalhamos com movimento. Para ter movimento tem que ter vida, então nós não trabalhamos com cadáveres. Aquela questão do cara foi baleado na rua ali, então você vai... Não é isso. Mas, por exemplo, uma violência obstétrica, um erro médico, um erro fisioterapêutico, um erro dermatológico. Hoje nós vemos que a gama, a quantidade de pessoas fazendo procedimentos estéticos é muito grande, botando silicone, fazendo abdominoplastia, fazendo lipoaspiração, entre outras coisas. Agora imagine um erro médico acontecendo com aquela pessoa ficando com uma incapacidade. Você, fisioterapeuta, pode e deve ter a sua função como profissional do movimento e da funcionalidade do corpo e órgãos humanos. Você pode e deve avaliar e passar o seu diagnóstico físico-funcional, e ele é muito válido para a justiça, porque você diz exatamente o quanto ele está incapacitado, você diz exatamente a qualificação da sua incapacidade e você diz exatamente a codificação, através não só da questão física da pessoa, mas você também traz, que a CIF traz isso, pela questão social, pela questão econômica, pela moradia. A CIF é a prima da CID, o famoso CID-10 que nós conhecemos. Quando o médico dá um atestado, quando o médico dá um laudo, ele tem que botar aquele código lá embaixo que é o CID. A CIF, ela é prima da CID e ela é aceita pela Organização Mundial de Saúde. Então, meus amados, ela é muito válida, ela é aceita pelo praticamente o mundo inteiro. E você tem essa arma na mão, você tem esse poder na mão. Lembre, uma coisa que um grande mentor meu, o Dr. Douglas Garcias, falava, sempre falou e sempre fala até hoje: a nossa caneta é muito cara, a nossa assinatura é muito cara, o nosso carimbo é muito caro. Vamos valorizar, porque o nosso carimbo, o nosso diagnóstico, ele é muito importante, tanto para o advogado, quanto para o juiz, e também quanto para o cliente que precisa. E detalhe, também não só para o cliente, juiz e advogado, mas também para a empresa. Um exemplo que eu me lembrei agora, a famosa NETEP. A NETEP é um procedimento que tem, que quando uma empresa grande, por exemplo, ela tem vários funcionários que receberam atestado pelo INSS de problemas, por exemplo, de coluna lombar. Então,
com a ANETEP, o INSS, o Ministério, ele vai, como é que eu posso falar? Ele vai colocar como se aquele problema daquela pessoa não está relacionado à doença física só em si da pessoa, mas o culpado é a empresa está causando, porque uma grande quantitativa de gente está acontecendo aquele problema. Então, o que o INSS faz? Ele aumenta o imposto da empresa, ou então ele também pode fazer com que a empresa restitua todo o valor que o INSS já pagou. Olha a dor de cabeça disso para uma empresa. E o fisioterapeuta, através da ergonomia, que é muito importante, e através da sua expertise também em capacidade física funcional, ele pode provar que aquela empresa ela não tem culpa em relação ao dano daquele trabalhador. Então existe um oceano azul de possibilidades que a fisioterapia pode trabalhar, sendo que o pilar é a incapacidade física funcional. Se é para provar a incapacidade física funcional, a fisioterapia, o fisioterapeuta, principalmente o fisioterapeuta forense, ele tem a total expertise para ajudar no judiciário. Tá certo, meus irmãos? Eu quero aqui deixar um grande abraço a vocês. Eu criei um canal novo no YouTube que se chama Dr. Davi Rabelo, eu vou deixar aqui na descrição. E vão lá, assistam, curte também essa página no Instagram, compartilha com seus amigos advogados, compartilha com seus amigos fisioterapeutas, que eu vou cada vez mais colocar mais conteúdos para que fisioterapeutas possam entender mais sobre essa profissão maravilhosa que é a fisioterapia forense e ver o quanto o fisioterapeuta pode ser valorizado, o quão caro e importante é um carimbo e uma assinatura fisioterapêutica. E você, advogado, que precisa, tem amigos, colegas que precisam saber sobre processos de incapacidade, vocês precisam conhecer mais a fisioterapia, me siga também, que eu dou várias dicas, eu dou várias ideias relacionadas à incapacidade física funcional e o judiciário, e assim todos nós saímos ganhando. Um grande abraço, até mais.